Vamos lá para mais uma questãozinha. UniFG Bahia. Um pequeno número de bactéria Escherichia coli no intestino grosso de uma pessoa pode desencadear uma séria infecção em poucas horas, pois cada uma delas se reproduz exponencialmente. Ou seja, de maneira muito rápida, né? Ou seja, de forma exponencial, de maneira muito rápida, dividindo-se em duas a cada meia hora. Admitindo-se que uma infecção se inicie com 100 dessas bactérias e que nenhuma bactéria morre em um intervalo de K horas, então o tamanho da população de Escherichia coli T horas após o início da infecção, com T maior ou igual que 0 e menor ou igual que T, pode ser determinado através da expressão matemática. Basicamente, o que a gente tem que encontrar aqui é a expressão que determina a população dessas bactérias, né, em T horas. Beleza. Vamos lá, gente. Primeiro, a forma mais tranquila aqui é montar uma tabela, né, e a gente conseguir entender aqui o que é que está acontecendo com essas bactérias. Então, vou fazer aqui uma tabelazinha, né? Tem aqui uma tabela com o tempo, tá certo? E com a população em função do tempo. Beleza. O tempo em horas, tá certo? O tempo em horas, como diz aqui a questão. Beleza. Quando eu estou com o tempo 0 horas, ou seja, no início do processo aí, eu vou ter quantas bactérias? A questão diz que tem 100 bactérias, então é a bactéria inicial. Beleza, 100 bactérias. Show de bola. Quando passa assim, meia hora, a cada meia hora, ela se divide. Se divide em quantas? Em duas. Então, 0,5 horas após o início, você vai ter agora quantas bactérias? 200 bactérias. Tá certo? 200 bactérias. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Quando passar mais meia hora, ou seja, quando passar para 1 hora, você vai novamente ter que essas bactérias irão se dividir em duas. Só que aí não é mais as 100 iniciais. Nós vamos pegar o dobro das 200 que nós tínhamos nas meia hora, que vai ficar 2 vezes 200, que dá 400. E aí nós vamos até 1 hora K, tá certo? 1 hora K que eu não sei, né? Esse K aqui é vamos dizer assim, 1 hora K qualquer, um intervalo K qualquer, tá certo? Um número real qualquer. 1 hora, seria 10 horas, 20 horas, 30 horas, não interessa. Beleza. Esse K aqui vai ser quanto? Vamos primeiro observar aqui qual é o padrão que está acontecendo aqui, tá? No primeiro momento você tem 100 bactérias, no segundo momento você tem 200 bactérias e no terceiro momento você tem 400 bactérias. O que é que a gente pode escrever aí, né, observando o padrão que está sendo construído? A gente percebe, gente, não sei se vocês conseguem perceber, mas 100 é a mesma coisa que 1 vezes 100, tá certo? Beleza? 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Beleza. Eu não sei se vocês conseguem perceber também que quando eu tenho 1 vezes 100, eu poderia escrever esse 1 com uma potência de 2. Qual o número que que 2 elevado a ele dá igual a 1? 0. Então aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 0 vezes 100. Beleza. E aqui? 2 elevado a 1, que é o que já está, vezes 100. Beleza. E aqui? 2 elevado a quanto dá 4? 2 ao quadrado, vezes 100, tá bom? Eu estou só reescrevendo aqui os números de bactérias em potências de 2 e multiplicando por 100, beleza? Então não estou mudando absolutamente nada. Show de bola! Observado isso, vamos ver como é que seria então, né, o número de bactérias depois de K horas. Como é que ficaria? Ora, você percebe o seguinte, que sempre vai ser uma potência de base 2 e eu vou multiplicar por 100. Agora, qual a relação que existe entre a hora e o expoente? Olha aqui,
Eu tenho aqui 0,5 hora, aqui apareceu 1. Aqui tem 1, aqui apareceu 2. Vocês estão percebendo que isso aqui é o dobro do tempo? Ou seja, 2 vezes o tempo que você está analisando. Então, se você tem aqui 0,5 e aqui tem 1, quer dizer que é 2 vezes 0,5, 2 vezes o tempo. Beleza. Aqui você tem 1 hora, depois você vai ter 2 vezes 1, que dá 2. Beleza, perfeito. Então, se eu tiver K horas, como é que vai ficar a minha expressão em função do tempo? Fica como? Eu vou pegar basicamente o 2, né? Aqui ó, eu não sei quem é a minha quantidade, mas eu vou ter isso aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes o K. Por que 2 vezes o K? Porque o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando esse valor aqui, que está no tempo, sempre por 2. 2 elevado a 2K vezes quem? Vezes 100. Tá certo? E esse meu T e esse meu K é justamente quem? É justamente o meu tempo. Tá certo? Então eu percebo que quando eu quiser calcular a quantidade de bactérias dessa população, com essas condições aí, basta eu simplesmente pegar 2 elevado a 2 vezes o K, que o K é um tempo qualquer, vezes 100. Então a gente vai escrever a nossa função, a nossa população de bactérias de Escherichia coli, em função do tempo, é igual a 2 elevado ao quê? A 2T vezes 100. Pronto. Somente isso para a gente resolver, tá certo? Não sei se ficou tão claro para vocês, mas basicamente o que a gente está querendo aqui é encontrar um tempo K qualquer. Num tempo K qualquer, nós observamos que o número de bactérias vai ser 2 elevado a 2K. Porque o que a gente está percebendo aqui é que sempre o tempo está elevado aqui. 2 elevado a 2 vezes o tempo que eu estou analisando. 2 vezes 1, o 0,5 deu 1. 2 vezes 1 deu 2. Se eu fosse calcular aqui na segunda 1h30, ia ficar 2 vezes 1,5, ou seja, 2 elevado ao cubo, que dá 8, né? Que seria 800, e correto. Tá bom? Então é assim que a gente resolve. Então, P de T igual a 2 elevado a 2T vezes 100. Perfeito. Marcando aqui a alternativa E. Tá certo? A alternativa E. Beleza? É de escola. Show de bola. Uma forma de você fazer, para não precisar fazer todo esse processo, construir a tabela, porque isso aqui é a forma de você resolver construindo uma tabela, seria fazer substituição. Você vai substituindo, ó, à medida que o tempo for passando, você tenta. Tempo para tempo igual a 0, você tem que ter 100 bactérias, porque é o início. Então, substituindo aqui na primeira, ficaria 2 vezes 0, que dá 0, 100 elevado a 0 dá 1. Então, já eliminaria essa aqui, ó. Essa aqui já não pode ser. Tá certo? Agora aqui, novamente, o item B. Para o tempo igual a 0, a gente tem que ter 100. Então, vamos ver. P de T, ou seja, P de 0, igual a 100 mais 2 elevado a 0. Ou seja, 2 elevado a 0 dá 1. 100 mais 1, 101. Então, já não é essa aqui também. Porque no tempo, no P de T igual a 0, para o T igual a 0, você tem que ter 100. Beleza. Se aqui, ó, o tempo for 0, mesma coisa. Ó, 2 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. 1 mais 100, já eliminaria essa aqui também. Show de bola. Essa aqui, P de T para T igual a 0, ficaria 100 vezes 2 elevado a 0. 1, 100 vezes 1, 100. Beleza, já deu certo. Agora, para P igual a, por exemplo, 0,5. P igual a 0,5, já ia ficar um negócio estranho, né? 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/2, que é a mesma coisa que raiz de 2, aí ia ficar 100 vezes raiz de 2. Ia dar 140, mais ou menos, né? Porque é a aproximação. Então, já não era esse aqui também. Então, por eliminação, também você conseguiria. Mas essa aí é a forma, vamos dizer assim, assertiva, né? De você resolver. Aqui eu fui só simplesmente substituindo o valor 0, por exemplo, nas funções. Aí você escolhe aí qual a melhor forma para você. Não é nem sempre a gente está preocupado, né, em ganhar tempo resolvendo com assertividade, mas também sempre procurando otimizar o nosso tempo. Beleza? Para mais questões como essa, siga, inscreva-se em Professor Mosean, porque assim você me ajuda e incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma.
Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!